A very good morning and happy Sabbath to you. Bom dia e feliz sábado para alguns de vocês ainda. This is the last of our Australian camp meeting studies. Esse é o último estudo da nossa campal da Austrália And my second. e minha segunda apresentação. So we'll open with prayer. Vamos começar com uma oração. Dear God in heaven, thank you again for this beautiful day that you've given us. Querido Deus, que estás nos céus, obrigado pelo lindo dia que nos deste. And we know that the atmosphere within this camp is not affected by the weather outside. E nós sabemos que o humor nesse ambiente não está sendo afetado pelo clima lá fora. While we do appreciate the coolness in the temperature, E embora nós apreciemos a baixa na we thank you for temperatura, the warmth of fellowship. nós agradecemos pelo calor da comunhão. And as this part of our camp comes to a close, E ao chegarmos ao fim da nossa campal, we ask a blessing upon it, nós pedimos uma bênção sobre ela, but we know that we still have time to discuss these things together. porque nós sabemos que ainda temos tempo para poder discutir essas coisas juntos. So grant us the promised blessing of the Spirit. Então, nos dê a bênção prometida do Espírito. We thank you and ask for it in Jesus' name. Amen. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. So yesterday we talked about the importance of understanding time. Então, ontem nós falamos sobre a importância de entender o tempo. For the first couple of decades of my life, Pelas primeiras décadas da minha vida, I was blissfully ignorant of time. eu era completamente ignorante quanto ao tempo. Happily, there's a lot to like about being in darkness. E tem muito o que se We're gostar cutting out. de estar em escuridão. Can we make sure everybody is off their devices if they're using home Wi-Fi? Tá cortando um pouco o vídeo, então ela tá pedindo pro pessoal se desconectar do There's a Wi-Fi. lot to be liked about being in darkness. Tem muito o que se gostar de se estar na escuridão. You can live how you please. Você pode viver como te convém, como te agradar. But I was introduced to Seventh-day Adventism. Mas então eu fui Is the problem my end apresentada or your end? ao Adventismo. We're cutting out. Yes. Through Daniel Revelation seminars. Então eu fui apresentado ao Adventismo através de seminários de Apocalipse e Daniel. And when you see that image of Daniel chapter 2, E quando você vê a imagem de Daniel capítulo 2, what do you immediately realize? o que é que você imediatamente percebe? That there's an end. Que há um fim And that we're pretty close to it.
e que nós estamos muito perto dele. And that's what it's like to come out of darkness into light. E é essa a sensação de sair da escuridão para a luz. To realize time and how little you have of it. É perceber ou se dar conta do tempo e perceber quão pouco você tem. Even though that time might be decades, Embora esse tempo pode ser décadas, it's a small amount in the whole scheme of things. é pouco tempo considerando o todo. So Daniel 2 can keep you happy for quite a while. Então, Daniel 2 pode te manter feliz por um tempo. You just know that you're at the end. Você só sabe que está no fim. And then along comes this movement with Elder Jeff. Mas então surge esse movimento com o ancião Jeff. And what's he going to show us? E o que ele vai nos mostrar? Daniel 11:40 to 45. Daniel 11, 40 a 45. And we understand the time of the end. E então nós entendemos o tempo do fim. And now time becomes even more urgent. E aí o tempo se torna ainda mais urgente. And we come out of another period of darkness into light. E então nós saímos de um outro período de escuridão para a luz. Because of an understanding of time and Bible prophecy. Por conta do entendimento em relação ao tempo e da profecia bíblica. But the other big game changer for me Mas a mudança que começou para mim was when Elder Jeff explained that God could take a prophet foi quando o ancião Jeff explicou que Deus podia pegar um profeta, pick them up by their shirt collar pegar pelo colarinho da camiseta and go and draw them in a period of history. e pegar ele e colocar ele, derrubar ele num período da história. When I learned that you could take John Então, quando eu aprendi que você podia pegar João and go to Revelation 13 e ir a Apocalipse 13 and place him at the time of the end in 1798. e colocar ele no tempo do fim, em 1798, That was I thought that was a real increase of knowledge. eu achei que isso para mim foi assim um grande aumento de conhecimento, Because then you could understand that chapter more clearly. porque então você podia entender esse capítulo com mais clareza. But not only chapter 13, where else do we do it? Mas não apenas no capítulo 13, onde mais nós podemos fazer isso? So Revelation 17, Apocalipse 17, we'll go maybe 1 to 5. Where else? 1 a 5, e onde mais? Revelation 12, Apocalipse 12,
So 4 BC, time of the end. Where Para else? 4 antes de Cristo, como tempo do fim. Onde mais? Daniel 8, Daniel 8, verse. qual verso? Because I think it's 16, but can double check. Eu acho que é 16, mas alguém pode verificar. Because Palmoni is where? Porque Palmone está onde? Between Uli. Entre o laio. So between the powers, between Babylon and Medo-Persia. Entre os poderes, entre Babilônia e Medo-Pérsia. And anywhere else? We brought one up yesterday. E mais algum? A gente falou de mais algum ontem. Oh, whoops. Yes, Revelation 10. Sim, é Apocalipse 10. But we're not 1798, are we? We're not time of the end. Mas aqui não é 1798, o tempo do fim. What would I write? Quando que seria isso? Yeah. 1840. All right. So there's a number of places where we can see that where you see the prophet helps you to understand that chapter. Então existem diversos lugares onde a gente pode ver que onde a gente enxerga ou vê o profeta, isso nos ajuda a entender aquela profecia, One of the most aquele critical capítulo. spots is Revelation 17. Um dos pontos mais críticos é Apocalipse 17. Because if you don't place John at the time of the end in those first few verses, Porque se você não consegue colocar João no tempo do fim, naqueles primeiros versos, what can't you understand? o que você não consegue entender? Why is it so important to place John there? Por que é tão importante colocar João ali? Why does it matter? Por que importa? So we've got rise and fall of kingdoms in all those instances. Então, nós temos a ascensão e queda de reinos em todos esses exemplos mencionados. So you would get a dispensational understanding from all of these examples. Então, nós conseguimos ter um entendimento dispensacional em cada um What's desses tricky about exemplos. Revelation 17? Mas qual que é o ponto-chave, a pegadinha de Apocalipse 17? The riddle. É a charada. The riddle, the enigma. É a charada, é o enigma. You can't solve the riddle unless you put John in the right place at the beginning of the chapter. Você não consegue resolver a charada se você não colocar João no lugar certo no começo do capítulo. Time is crucial to unraveling that riddle. O tempo é crucial para desvendar essa charada, esse enigma. So who only can unravel the riddle of verse 9? Então, quem é o único que pode resolver o enigma do verso 9? The mind that has wisdom. A mente que tem sabedoria. So it's the wise that unravel the riddle. Então, são sábios que desvendam o enigma. Because they can place time
at the beginning of the chapter. Porque eles conseguem colocar o tempo no início do capítulo. So we're going to still keep considering Revelation 12. Então, nós ainda vamos continuar considerando a Apocalipse 12. Just keep all that in mind. Mantenham isso em mente. So Revelation 12, we have the symbol of the woman. Então, em Apocalipse 12, nós temos o símbolo da mulher, Standing on the moon, clothed with the sun. ah, em cima da lua, vestida de sol, Crown of 12 stars. a coroa de 12 estrelas. And we spent a bit of time looking at that woman yesterday. Então, nós passamos um tempo olhando para essa mulher ontem, And the name of that woman was Ephesus. e o nome dessa mulher era Éfeso. But the other symbol connected with this woman is the dragon. Mas um outro símbolo conectado a essa mulher é o dragão. There's been a lot of critiquing on our drawings of the dragon. Houve muita crítica nos meus desenhos do dragão. And I'd just like it on the record that I'm not even trying. Eu quero registrar na gravação que eu não estou nem tentando. So if we give this woman a name, Ephesus. Então, se nós demos a essa mulher o nome de Éfeso, what's the name that we give this dragon? qual que é o nome desse dragão? Pagan Rome. Roma pagã. We talked about the man-child being born and caught up to the third heaven. Então, nós falamos sobre a criança nascendo e sendo levada para o terceiro céu, That takes us to 31 BC. que nos leva a 31 depois de Cristo. And then Revelation 12 is going to take us back in time. E então, a Apocalipse 12 vai nos levar de volta no tempo. Did I do it again? I was just so grateful that I said the third heaven. Got one right. Okay, so we're going to go back to see the origins of the great controversy. Então, nós vamos voltar e ver a origem da grande controvérsia. I think it starts in verse 7. Eu acho que começa no verso 7. So, yeah, verse 7 through to verse, say 12, 7 to 12. Então, do verso 7 ao 12. And we have Christ and Satan. Nós temos Cristo e Satanás. Or actually, I could probably draw the great red dragon. Então, talvez eu possa desenhar aqui o grande dragão vermelho. And so this is the alpha of the great controversy. Então, esse é o alfa da grande controvérsia. And that is interposed, inserted into Revelation 12. E isso é inserido em Apocalipse 12, so that we can see that what's happening here is what do we call this? Então, para que a gente possa ver que o que está acontecendo aqui é o quê? Como é que a gente chama isso? Term that Elder Tess introduced to us. É um termo que a anciã Tess introduziu para a gente. Proxy war. É uma guerra por aproximação. So, just as pagan Rome became Satan's representative on the earth, então, como a pagã se torna um representante de Satanás na Terra,
that he wants to use these political elements to usurp the kingdom of Então, God. ele quer usar esses elementos políticos para servir o seu reino. That Ephesus is also God's representative on this earth. Mas Éfeso também é um representante de Deus nessa terra. So Ephesus being one of 7 church periods. Então, Éfeso é uma dos períodos desses 7 períodos da igreja. We went back and saw that ancient Israel went through 7 stages. E nós voltamos um pouco e vimos que Israel passou por 7 etapas, which ended with the period of Laodicea. Que terminou com o período de Laodiceia. So if Ephesus has this dynamic of the woman and the dragon or beast at war, então, se Éfeso tem essa dinâmica de mulher e o dragão e essa guerra, then all the other phases see that the great controversy is playing out in proxy. então as outras fases também veem que a grande controvérsia está sendo levada adiante através dessa guerra por So aproximação. there's 7 phases in ancient Israel. Então, existem 7 fases em Israel antigo. And in each phase, you can see the controversy between a woman and a dragon. E em cada fase você consegue ver a controvérsia entre uma mulher e o dragão. We could write woman dragon in each of those 7 periods. Nós poderíamos escrever mulher e dragão em cada um desses 7 períodos. And then we see the beginning of the Christian dispensation. E então nós vemos o início da dispensação cristã, which is our Revelation 12. que é a Apocalipse 12, And this dispensation will have 7. e essa dispensação também vai ter 7 phases, 7 fases, ending with Laodicea. terminando com Laodiceia. And then we see it begin again with modern Israel. E então nós vamos começar de novo com Israel moderno, But there will only be one phase, mas eles vão ser apenas uma fase, which is Ephesus. que é Éfeso. So we can compare this history with this history. E então nós podemos comparar aquela história com essa história. So we'll see a woman Então nós vamos ver uma mulher and a dragon. e um dragão. Until when? Até quando? So if we go back to Revelation 12, Então, se nós voltarmos a Apocalipse 12, we get that alpha history of the great controversy between Christ and Satan. nós então vemos a história alfa da grande controvérsia entre Cristo e Between verse Satanás, 7 and, say, verse 13. então entre o verso 7 até o verso 13, And then it's going to jump from describing the history of Ephesus to which period? e então vai pular da história de Éfeso para qual período? Thyatira. Tiatira.
So we don't really see a description here of Smyrna or Pergamos. Então, nós não vemos aqui uma descrição, de fato, de Esmirna All we ou know is that Pérgamos. the dragon wants to persecute the woman. Tudo que nós sabemos é que o dragão quer perseguir a mulher, To the point where the woman has to go into hiding. a ponto que a mulher tem que se esconder. And so when we see the key words like wilderness, Então, quando nós vemos palavras-chave como deserto and time, times, and half a time, e tempo, tempos e metade de um tempo, we know we're talking about the 1260. nós sabemos que estamos falando dos 1260, As that period of captivity. como um período de cativeiro. So where it's Revelation is channeling us to focus on this period. Então, Apocalipse está nos dizendo para focar nesse período, Because something's going to change. porque alguma coisa vai mudar. So the church is going to go into hiding. Então, a igreja vai se esconder. I'm just going to share a quote from vow number 15. Eu vou compartilhar uma citação do voto número 15. During ages of spiritual darkness, Durante anos de escuridão the espiritual, church of God has been as a city set on a hill. a igreja de Deus tem sido como uma cidade assentada no topo de uma montanha. So this is Acts of the Apostles 12.1. Então, é Atos dos Apóstolos, 12, parágrafo 1. So how is it that a church that can be in hiding Então, como é que uma igreja que está se escondendo during this time of spiritual darkness durante esse período de escuridão espiritual is described as a city on a hill? pode ser descrita como uma cidade assentada no topo da montanha? Any thoughts, Josephine? Algum pensamento? So Josephine says it's pure and not adulterated. Então, a Josefina, eu não entendi o comentário dela, desculpa, gente. And where do you get that from it being set on a hill? E de onde você tira isso de estar assentado na montanha? How do you make that connection? Como é que você faz essa conexão? So when something's set on a hill, how do we understand that? Então, quando algo está assentado na montanha, como é que a gente entende isso? That it would be easy to see. De que é algo que seria fácil de se ver. Just like to take us to Psalm 48. Eu gostaria de nos levar a Salmos 48, verso 2.
Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. So, who is the great king? Então, quem é o grande rei? Yes, David, thank you. Davi? Who's the greatest king? Quem que é o maior rei? So it has a messianic application. Então, tem uma aplicação messiânica. And according to Revelation 12, where's the great king? E em Apocalipse 12, durante esse período, onde está esse grande The rei? man-child that's gone to the throne in the third heaven. Então, o filho que foi para o trono no terceiro céu. So God is on Mount Zion in the city of the north in heaven number 3. Então, Deus está no Monte Sião, nos lados do norte, But they no have a terceiro céu. representative on earth. Mas ele tem um representante na terra. And even through the dark ages, while prophecy says that church is in hiding, Mas mesmo durante esse período de escuridão, onde a profecia diz que a igreja está em esconderijo, né, se escondendo, it is still on Mount Zion ainda é no Monte Sião, because it represents Christ who is on Mount Zion. porque representa a Cristo, o Monte It Sião. is still the city and the sanctuary. Ele é It onde still está a contains cidade. all the truths of the plan of salvation. Ainda onde está o santuário, e ainda contém todas as verdades da salvação. And Ellen White will say, from age to age, through successive generations, E Ellen White vai dizer que de geração a geração, de ano a ano, por várias gerações, the pure doctrines of heaven have been unfolding within its borders. As doutrinas celestiais têm se desdobrado nas suas fronteiras. Enfeebled and defective as it may appear, Não importa quão falha ela possa parecer, ou fraca, the church is the one object upon which God bestows its supreme regard. a igreja é o único objeto onde Deus ele derrama ele tem a sua So consideração. we know that during these different periods, Então nós sabemos que durante esses diferentes períodos the church will appear enfeebled and defective. a igreja ela vai parecer fraca e defeituosa. You can see it's enfeebled during the 1260 because it's weak and has to go into hiding. E ela parece fraca durante os 1260, porque ela está de fato fraca e precisa ir during se esconder. Laodicea. E com certeza defeituosa no período de Laodiceia. But God still holds it in supreme regard. Mas Deus ainda assim a tem com grande consideração. But there will come a time when those defects need to be remedied. Mas vai chegar um tempo onde esses defeitos precisam ser remediados. Question? Is the city Uma center? pergunta? Is it a city? Is that mean to host people? Is that what you're referring to? So city is in Daniel chapter 8. Então, a cidade, no Daniel We capítulo can 8, see city, host, army as synonymous. a gente pode ver a cidade e exército como sinônimos. It's that organizational government that sets up walls to protect the sanctuary.
É essa organização que levanta muros para proteger o santuário. The sanctuary being what contains all the core truths. O santuário sendo esse lugar que contém todas as verdades fundamentais. So Laodicea, it's defective. Então, Laodiceia é defeituosa. So in order to deal with the defections, what needs to happen to the church? Então, para poder lidar com os defeitos, o que precisa acontecer com a igreja? So this is 3T 255.1. Então, esse vai ser agora Testemunhos para a Igreja, volume 3, 251.1. This whole passage is about Laodicea. Toda essa passagem é sobre Laodiceia. I'm only going to read one sentence. E eu só vou ler uma sentença. I have been shown that the greatest reason why the people of God are now found in a Laodicean condition Foi me mostrado que a grande razão para que o povo de Deus esteja na condição de Laodiceia, 255.1, I have been shown that the greatest reason foi me mostrado que a grande razão why the people of God are in spiritual darkness para que o povo de Deus esteja em escuridão espiritual is that they will not receive correction. é que eles não aceitam, eles não recebem a correção. And why are they in spiritual darkness? E por que eles estão em escuridão espiritual? Because they don't understand time. Porque eles não entendem o tempo. So what needs to be corrected? Então, o que precisa ser corrigido? An understanding of time. O entendimento com relação ao tempo. And that will come with an understanding of Daniel 11, verse 40. E isso vai vir com o entendimento de Daniel 11:40. So spiritual darkness is corrected with an understanding of time. Então, a escuridão espiritual é corrigida com um entendimento com relação Refuse to ao be tempo. corrected, stay in your darkness. Se você se recusa a ser corrigido, você permanece em escuridão. So we have this woman of Revelation 12. Então, nós temos essa mulher em Apocalipse 12, beginning with Ephesus, começando com Éfesos ending with Thyatira. e terminando com Tiatira. So in order to have time open up to Thyatira, what's the church going to have to do? Então, para que o tempo se abra para Tiatira, o que precisa acontecer? Go back to Revelation 12. Vamos voltar a Apocalipse 12. The woman's going to need some help. A mulher vai precisar de ajuda. And what's going to help? E o que vai ajudar? Which is the earth. Que é a terra. And so yesterday we talked about that earth representing what? E ontem nós falamos sobre essa terra representar o quê? Yeah. Geography. A geografia. So it's not the United States per se.
Então não é os Estados Unidos It's the fact em that si, they can move continents. mas é o fato de que eles podem mudar de continente. They can escape the oppressive situation in the old world for relief in the new world. Então eles podem sair da opressão do velho mundo para o alívio no novo mundo. Okay, so where were we? Onde nós estávamos? Thank you. So the earth has helped the woman. Então a terra ajudou a mulher, Because the woman has to escape who? porque a mulher tem que escapar de quem? So if we go back to the beginning of Revelation 12, Então, se nós voltarmos ao início do capítulo 12 de Apocalipse, what we see is we've got the woman, então o que nós vemos é que nós temos a mulher and a dragon. e um dragão. So right through the history of ancient Israel, the great controversy Então, lá desde o início da história de Israel Antigo, a grande has controvérsia been played out between a woman and a dragon. tem sido entre uma mulher e um dragão. And when we first started looking at this situation in chapter 12, E quando a gente começou a olhar a situação no capítulo 12, we recognized that that woman represented a whole, was the whole picture. nós vimos que a mulher então representava a imagem Of the inteira church, complete. da igreja. And that dragon also represented the complete symbol of Satan's kingdom. E que o dragão também representava era um símbolo completo de Satanás. But when we get to the history of Thyatira, Mas quando nós chegamos na história de Tiatira, which is the history of the fifth kingdom, que é a história do quinto reino, what difference are we going to see in the symbolism? que diferença nós vamos ver no simbolismo? So we've still got our woman, which is Thyatira, Então, nós ainda temos a mulher, que é Tiatira, but what's that dragon going to look like? mas com o que esse dragão vai se parecer? Think Revelation 17. Pense em Apocalipse 17. A beast Uma besta and e a woman. uma mulher. So there are two women in the history of the 1260. Então, existem duas mulheres nesse período, nessa história de 1260. One we call, so one is the Church of God, Thyatira. Uma é a Igreja de Deus, Tiatira. The other one we call A outra nós chamamos de Jezebel. Jezabel. So you have one woman that's in hiding and one woman that's visible. Então, nós temos uma mulher que está escondida e outra que está visível. And for the first time, we see this dragon in symbol broken up into two, I'll say, two parts. Então, pela primeira vez, nós vemos esse símbolo
meio que representando esse dragão, We could go back meio que in quebrado em duas history partes. and jiggle some symbols around to try and see those two parts. Nós poderíamos voltar na história e tentar brincar com alguns símbolos para poder conseguir encontrar essas duas And partes. they do exist within that dragon. E realmente existe em relação a esse But dragão, there's a decided shift within about the dragon in this history. mas existe uma mudança significativa no dragão nesse período. So Essa história. what would I write next to the beast here? Então, o que que eu escreveria aqui próximo da besta? Could write pagan Rome. A gente tem a Roma pagã, Give me another word for Caesar. mas me dê outra palavra We'll para go with César. kings. We'll use Vamos the com word reis, from Revelation 17. que é a palavra usada em Apocalipse 17. So there's something about this history here Então, tem algo sobre essa história aqui and the dynamics between the two warring parties in the great controversy. e a dinâmica entre os dois partidos nessa grande controvérsia, That prophecy is wanting us to focus on. que a profecia quer que a gente foque, So that we can understand what's happening in our history. para que possamos entender então o que está acontecendo na nossa história. And the mistake we've made is assuming that the Jezebel of the same Jezebel of the 1260 is the same Jezebel of our history. E o erro que a gente frequentemente comete é achar que a Jezabel do período de 1260 é a mesma da nossa história agora. When it's really just about the relationship between these two that we need to understand. Quando, na verdade, é muito mais sobre o relacionamento entre esses dois que a gente precisa entender. So, if we take the 1260, Então, se nós pegarmos os 1260, and we've got a woman, e nós temos então uma mulher, which is Thyatira, que é Tiatira, and we've got a woman and a beast, e nós temos uma mulher e uma besta. and let's compare that Então, vamos to the comparar isso 126. com os 1260. What would parable methodology teach us? E a metodologia de parábolas nos ensinaria? That there are similarities and differences. Que existem semelhanças, similaridades e diferenças. So we need to be able to see both. Então, nós precisamos ser capazes de ver ambos. So in the 1260 history, Então, na história dos 1260, Thyatira is not visible, Tiatira não está visível. in hiding in the wilderness. Ela está escondida no deserto. This woman and beast relationship Essa relação entre mulher is visible. e besta é visível. If we come down to the 126, Se nós descermos aqui para o 126, who's the woman? quem é a mulher? The movement, apostate Protestantism, Adventism. O movimento, protestantismo apóstata, o adventismo.
I'll go with Adventism, Eu vou com Adventismo, but give Adventism a name. mas vamos dar um nome. So this woman is Laodicea. Então, essa mulher é Laodiceia. Is Laodicea visible during the 126? Laodiceia está visível durante o 126? Yep, it's out there. Sim, está lá. How would we describe the other dynamics in the Great Controversy here? E como é que nós descreveríamos as dinâmicas da grande controvérsia aqui? So there's a woman and a beast. Então, existe uma mulher e uma besta. The woman is riding the beast during this history. A mulher está montada nessa besta durante essa história. Is the woman riding the beast during the 126? A mulher, ela também está montada na besta durante os 1260? Molly says no. Molly disse que não. So is the woman in this history visible? Então, a mulher nessa história está visível? Is the beast visible? A besta está visível? So the woman can exist in this history, Então, a mulher pode existir nessa história, but is not going to become visible until we get to when? mas ela não vai se tornar visível até que a gente chegue quando? At the time of the end, 1989, we will see this relationship start to develop. Então, no tempo do fim, em 1989, que é quando a gente começa a ver esse relacionamento sendo So we desenvolvido. need to understand the fifth kingdom, Então, nós precisamos entender o quinto reino to understand our history, para entender a nossa história. but there are similarities and differences. Porque há semelhanças, similaridades e diferenças. And that we know that when that relationship was broken up in 1798, E nós sabemos que quando esse relacionamento foi terminado, quebrado, em 1798, that it's going to take quite a deal of time for that relationship to be brought back together. que vai levar um bom período de tempo para que esse relacionamento possa voltar. So that when we go to our riddle of Revelation 17, Então, quando nós vamos à nossa charada, nosso enigma de Apocalipse 17, what will I write under this over here? o que eu vou escrever nesses marcos? Was, Era, is not, não é, so 1798, então 1798, we'll put our 126 within this history. eu vou colocar o 126 dentro dessa história. 1989, that relationship is going to start trying to form again. Então, em 89 é quando esse relacionamento ela tenta voltar a se formar. Until when? Até quando? Sunday law will see them back, the woman and the beast together. Então, o decreto dominical é onde nós vamos ver esse relacionamento de volta da mulher com a So besta. one of the, I guess, the purpose of this, of going through Revelation 12, Então, o propósito de irmos de passar por Apocalipse 12 is to see that there are two women in that period of time. é para ver que existem duas mulheres durante esse período de tempo. And that while Revelation 12 is highlighting the good woman, E que, embora Apocalipse 12 esteja descrevendo, relatando
That good sobre woman mulheres isn't boas. visible during that period. Isso não é tão visível durante aquele período. It needs to go to the earth to come out of that cave to become visible. Então, ela precisa ir para o deserto, na terra, para que então ela possa se tornar visível no futuro. But the visible woman is Jezebel. Mas a mulher visível era Jezabel. And but she's not getting much of a mention in Revelation 12. Mas ela não está recebendo tanta menção em Apocalipse 12. So each of these chapters builds on each other. Então, cada um desses capítulos se conecta, né, se constrói um com o outro. And while we can go back during these periods of church history, E enquanto nós podemos voltar nesses períodos da história da igreja and see the great controversy being played out in each, e ver o grande conflito, a grande controvérsia acontecendo em cada um deles, we're being forced to understand the change in the dragon power during the 1260 time. nós somos forçados a reconhecer, identificar a mudança que acontece na besta durante o período de 1260. Understanding that relationship that gives us understanding of what we're facing today. E entender esse relacionamento nos ajuda a entender o que está acontecendo no nosso tempo. And the importance of symbols to show us time. E a importância dos símbolos para nos mostrar o tempo. That point us to the right point in history when these things are beginning to take place and have taken place. E dentro dessa história, entender quando as coisas começam a acontecer. So these symbols point us to the right time in history. Então esses símbolos nos levam, né, nos apontam para o momento certo, tempo certo na história. When these relationships begin to develop and are fully developed. De quando esses relacionamentos eles começam a se desenvolver e quando eles estão completamente desenvolvidos. And it is the good woman Ephesus E a boa mulher, Éfeso, that has the mind that has wisdom, que é a mente que tem sabedoria, to recognize when those things are happening. É o papel dela reconhecer quando essas coisas acontecem. Because they understand time. Porque eles entendem do tempo. So that's the completion of the review of Revelation 12. E essa é a finalização da revisão de Apocalipse 12. And I'm going to cheat because I'm going to close in prayer and then ask questions. E vamos encerrar com uma oração. Thank you. Dear God in heaven, again we thank you for your word of prophecy. Querido Deus que estás nos céus, mais uma vez nós te agradecemos pela sua palavra da profecia. All that light that's gone before us through Adventism, through Elder Jeff. Toda a luz que foi derramada sobre nós através do Adventismo, através do Ancião Jeff. That has opened up the book of Revelation to us. Que abriu o livro do Apocalipse para nós. As we continue to dig deep into its pages. E ao continuarmos a nos aprofundar nas suas páginas, help us to understand
easily and more thoroughly the time we're living in. Nos ajude a entender de maneira mais fácil e mais profunda o tempo. Guide and direct our discussions on these topics. O tempo que estamos vivendo. Dirija e guie as nossas discussões nesses tópicos. And we thank you that we have the privilege to do that, the freedom and privilege. E nós agradecemos por termos o grande privilégio de poder fazer isso. We pray in Jesus' name. Amen. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.